o senhorio de Cristo, é Jesus como nosso Senhor. É o que Ele quer, não é mais o que eu quero. É como Ele sente, não é mais como eu sinto. É como Ele pensa, não é mais como eu penso. Isso é ter o senhorio de Cristo. É a base para a gente construir o edifício que é a vida cristã, a nossa vida. O pecado ficou tão entranhado em nós que é difícil a gente fazer essa transição do pecado para a santidade. É difícil, porque a nossa alma se opõe, ela não quer. E em cima do senhorio de Cristo, dele como nosso Senhor, a gente está compreendendo os fundamentos que têm que ser colocados. Eu preciso conhecer, checar se tenho, se eu não tenho, colocar e firmar os fundamentos. Qual foi o primeiro fundamento? Arrependimento de obras mortas. Depois vem fé em Deus. Fé em Deus é crer que Deus existe de perto, e andando com Ele, porque é perto, eu vou tomando a forma dele. Isso que é fé em Deus, né? Você acredita em Deus? Acredito. Isso não é fé em Deus. Pode até ser, mas não é a prova. Você falar que tem fé em Deus. A tua vida prova. Tudo de Deus é a vida, gente. A gente lê aqui, mas o Espírito transforma. Através do que eu leio, ele transforma. Por isso que é comer e beber. A Bíblia tem que fazer parte de você. E agora a gente está entrando hoje no terceiro fundamento, que vai em cima do fundamento principal, da pedra, né, que é Jesus. Ensino de batismos. Ensino de batismos. Existem 6 batismos citados na Bíblia. É por isso que a palavra tinha aqui no plural. E esses 6 batismos estão divididos em 3 categorias. Pré-Cristo na nossa vida, ou pré-cristão, quer dizer, antes de Jesus entrar na nossa vida, existe um batismo. Ao aceitarmos Cristo, acontece outro batismo. E depois que aceitamos o Senhor Jesus, existem 4 batismos cristãos, chamados batismos cristãos. E nós temos que passar pelos 6. Não pode ficar de fora de nenhum. Pré-cristão. Qual que é o pré-cristão? É o batismo de João Batista. Então, é o batismo do arrependimento. Aí você vai falar assim, sim, mas isso aí era lá, só lá para Israel, isso não é para a igreja. É assim. Só que lá em Israel, ele era físico, tinha que entrar na água. E agora, ele é espiritual, mas nós temos que passar por esse batismo. E a gente passa por esse batismo antes de receber Jesus. Hoje vocês vão entender a palavra batismo. Eu tenho que ser batizado no arrependimento, porque é o arrependimento que prepara o caminho para Jesus vir a mim. O arrependimento não é a salvação, mas ele me deixa na posição de ser salvo. Nós falamos muito nisso. Você vira de costa para o caminho que você estava vindo, que era ruim, e ao virar você está indo para Deus. O batismo de João é um batismo considerado pré-Cristo na minha vida. Ele que abriu a porta para Cristo entrar na minha vida. Ao aceitarmos Cristo, eu passo pelo segundo batismo. Quem quer arriscar? Eu sou batizada aonde? Quando eu aceito Jesus. Não. Esse é depois. O segundo batismo, quando eu recebo Jesus, eu sou batizada no corpo. Eu sou mergulhada no corpo de Cristo. Eu não vejo isso. Ele é espiritual, mas ele é real. Os dois são reais. Depois que eu aceitei Jesus, então eu estou batizada no corpo de Cristo. Sabendo disso ou não,
concordando ou não, se você tem Jesus, você está lá no corpo de Cristo. Não tem outro jeito. Se você não tiver, então você não tem Cristo. Aí existem mais 4 batismos, pelos quais também temos que passar. Qual é o primeiro batismo depois que eu recebi Jesus e que foi inserida no corpo de Cristo? Nas águas. O batismo nas águas é o primeiro ato de obediência. E eu quero deixar bem claro aqui que você não precisa parar de fumar, de beber, de não sei o que, para então batizar. Você tem sim que entender o que você vai fazer, e esse é o primeiro ato de obediência. Porque quando lá em Atos, 3.000 pessoas foram batizadas no mesmo dia em que receberam Jesus Cristo, como é que foi isso? Será que deu tempo de todo mundo falar, você é casado? Você fuma? Você bebe? Você dança? Você foi discipulado? É. Tudo, eu entendo a posição das igrejas hoje. Para fazer uma coisa mais segura, vamos dizer assim. Mas a gente tem que obedecer a Bíblia. Crê e seja batizado. Primeiro ato de obediência. Aí vem todo um discipulado. Todo um dá duro mesmo, linha dura. Mas o batismo nas águas traz uma bênção tremenda pela obediência. Ele não é mágico, não acontece nada mágico na hora do batismo. Mas tem um poder espiritual tremendo. O segundo batismo, nós estamos chamando de batismos cristãos. Nas águas, no Espírito Santo, nós vamos falar do batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo, quando você recebe Jesus, ele vem e habita aonde? No seu espírito. Alô? Boa noite? Ele habita no seu espírito. Mas o batismo do Espírito Santo é quando o Espírito Santo vem sobre você para testemunho. Para te dar toda a capacitação para testemunhar. Como nós vamos falar dele depois, não vou falar mais agora. Os outros 2 últimos batismos não são tão agradáveis. É o batismo no fogo e o batismo no sofrimento. Todo cristão tem que passar por eles. Porque eles nos preparam, nos deixam fortes. Então, o batismo do arrependimento, batismo no corpo de Cristo, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, batismo no fogo, batismo no sofrimento. Temos que passar pelos 6. Para a gente entender esse fundamento, olha que interessante, isso aqui faz parte do fundamento da vida cristã. E a gente não sabe, não conhece direitinho. Para a gente entender o ensino de batismos, nós temos que entender uma palavra que é muito mal entendida, que é a palavra batismo. Por que ela é mal entendida? Simplesmente porque ela não é uma tradução. O que ela é? Ela é uma transliteração. E o que é uma transliteração? É quando o som de uma língua é passada para outra língua. Só o som é passado para outra língua. Eu sempre uso a palavra, o nome, né? Maria. Tem tradução o nome Maria? Mas como é que você fala Maria em francês? Todo mundo sabe, né? E como é que fala em inglês? Mary. E como é que fala em português? Maria. Maria em Portugal. E a palavra Miriam é Maria em hebraico. Miriam. Mas ela não tem tradução. Vocês viram? Foi passado o som adaptado para aquela língua. E a palavra batismo, aconteceu isso. Ela não foi traduzida. Passou a palavra do grego baptizo para a nossa palavra batismo. Vamos entender a palavra batismo. Essa palavra
vem da raiz bapto. Bapto, assim. B-A-P-T-O. Bapto. Essa é a raiz. Para formar, então, baptizo, precisou colocar esse IZ, que eu pus aqui em vermelho. A raiz é bapto. Mas tem esse IZ. Toda palavra no grego, onde se coloca esse IZ, a palavra se torna uma palavra, um verbo. No caso, nós estamos falando de batizar, o verbo composto. E como é que é isso? A raiz é bapto. E quando põe esse IZ faz com que aquela palavra dá a conotação daquela palavra de causar alguma coisa, mudar alguma coisa, vai causar alguma coisa. Alguma coisa vai acontecer, provoca algo acontecer. Esse IZ, colocado numa palavra, faz com que aquela palavra se torne uma palavra que vai acontecer algo. E o que acontece? O que a raiz indica. Entenderam? Sim. Qualquer raiz. É um verbo. Qualquer verbo. No caso, nós estamos tratando de bapto, que eu vou falar a tradução agora. E quando tem esse IZ faz com que aquela raiz, o que está na raiz, aquele Z, ele está falando assim para mim, vai acontecer isso, causa, acontece, para dar o sentido de provocar que algo aconteça, levar algo a acontecer, a ser. Esse IZ faz isso com a raiz. Então, a gente precisa saber o que é bapto, para ver o que tem que acontecer. A palavra aparece 6 vezes no Novo Testamento, a palavra bapto. E nós vamos ver agora. Abre em Lucas 16, 24. O que nós estamos lendo? Abrindo a Bíblia para ver o que significa bapto. Ela é usada 6 vezes no Novo Testamento. Uma delas está aqui. Lucas 16, 24. Então, clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que bapto. Eu sei que é quilômetro, eu estou falando em grego e vocês estão lendo em português. Entenderam? Que bapto em água a ponta do dedo e me refresque a língua porque estou atormentado nesta chama. Que molhe, dentro da água, né? Que molhe. João 13, 26. Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão bapto. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o bapto, deu-o a Judas. O que ele fez com o pão? Mergulhou no vinho. Então é isso que é o sentido de bapto. Apocalipse 19, 13. E eu tenho que fazer uma pequena correção em algumas versões de vocês aí. Apocalipse 19, 13. Está vestido com um manto bapto, tinto. Tem alguma versão falando salpicado? Tem. Não é salpicado, é tinto. E tinto, para você tingir alguma coisa, você tem que molhar aqui. Não é tingir. A palavra é tinto, não é salpicado de sangue. A palavra é tinto porque é bapto. Mateus 26, 23. O capítulo é 26 e o verso é 23. Nós estamos lendo todas as passagens que usam a palavra bapto. Sem o IZ, tá? E ele respondeu, o que bapto comigo a mão no prato, esse me trairá. Mete. Bate. Mete, meter. Mete comigo a mão, enfia a mão. Tem que entender o sentido. Então, o que bapto comigo a mão no prato. Então, mas aqui tem essa palavra no original.
Você está lendo o capítulo 26, verso 23 de Mateus? Que versão é a sua? Acho que é NVI. Ah, bom. NVI. Tá assim, ó. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. NVI é muito boa, mas tem hora que a gente tem que ter uma coisa mais literal. Principalmente para quem ensina, para quem faz pesquisa, tem que ter várias Bíblias por causa disso. Marcos 14, 20. É outra vez. É porque nós estamos lendo as 6 vezes em que a palavra bapto aparece. Então vai repetir, né? Algumas traduções. 14, 20. Respondeu-lhes: é um dos 12. O que bapto que mete comigo a mão no prato. De novo. Como é que está aí, Jaque? Alguém que come comigo do mesmo prato. Mas tira o sentido, né? A última passagem, João 13, 26. João 13, verso 26. Já falou. Na mesma passagem. Depois eu vou ver isso, porque são 6 vezes que aparece. Depois eu vejo e corrijo na apostila. Todas as vezes, dessas que nós lemos, o sentido de bapto é meter, mergulhar algo, tirando novamente. Se a raiz tem esse sentido, então baptizo, se o IZ vai fazer causar isso, significa causar ou levar algo a ser mergulhado e tirado novamente. Mergulhar algo e tirar. Então, baptizo é isso. A palavra tecnicamente significa isso. Causar ou levar algo a ser mergulhado e tirado. Mergulhar algo e tirar novamente. No grego clássico, a palavra tem o mesmo significado. Porque o grego que a Bíblia foi escrita era um grego mais popular, né, chamado koiné. E também na Septuaginta, o que é a Septuaginta? É o Velho Testamento traduzido por sábios judeus para o grego. É Septuaginta porque foram 70, tem uma história toda aí. O Velho Testamento foi traduzido porque o grego era a língua universal nesse tempo. E, por exemplo, na passagem de 2 Reis 5, 14, lembra da história de Naamã? Naamã, que era um general sírio que tinha lepra, e ele ouviu falar do Eliseu, e ele foi lá para ser curado, e o que Eliseu fez? Mandou ele mergulhar. A palavra foi traduzida para o grego como essa palavra, baptizo. Mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e a palavra usada foi baptizo. Então vamos falar do primeiro batismo pré-cristão, ou pré-cristo, o batismo de João. Abre em Mateus 21, verso 23. Mateus 21, verso 23. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos faria uma pergunta. Se me responderes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não acreditaste nele? Aí falou: se dissermos que é dos homens, o povo vai ficar bravo. Mas o que importa para nós aqui, qual que vocês acham que é a resposta? Do céu. Do céu, é de Deus. É de Deus. O que era o batismo de João? João pregava só uma coisa. João não era o evangelista, ele era o batista. Ele pregava arrependimento. João foi aquele que no Velho Testamento tem a profecia de que viria alguém que endireitaria os caminhos do Senhor. E claramente Jesus diz que esse foi João. Ele veio para preparar, quer dizer, quem endireita o caminho de Deus?
Não é sentido, Deus está errado. Não. Ele estava preparando o caminho, endireitando, pondo Israel no ponto de entender que aquele lá era o Messias. Pôr Israel no ponto de receber o seu Messias. Mas Israel estava tão desviado que se não se arrependesse do caminho em que ele estava andando, ele não ia conseguir reconhecer Jesus. Então o batismo do João Batista era arrependei-vos. Só isso. E sabei que está próximo o reino de Deus. Aí vem Jesus pregando o reino de Deus. Então ele preparou. E os que percebiam que estavam num caminho errado e queriam e se arrependiam, mostravam que se arrependiam como? Entrando no batismo de João. Era só isso. João não batizou em nome de Jesus. Não tinha ainda isso. Jesus não tinha morrido ressuscitado. Então o batismo de João é somente um batismo de arrependimento. E as pessoas entravam nas águas como um testemunho de que elas realmente viram que tinham do que se arrepender e estavam se arrependendo. Isso que era o batismo de João. Mas a decisão do povo do tempo de João Batista de arrepender de um caminho errado e de hoje é igual. Nós já falamos hoje aqui que Jesus não vem para a nossa vida sem que nós nos arrependamos. Quer dizer, eu vire as costas do caminho que eu estava indo e fico pronta para receber Jesus Cristo. Da primeira vez é assim. Mas esse batismo tem que me acompanhar. Quando? Na salvação da alma. Toda a área da minha alma que precisa que Jesus venha e a vida dele se instale ali, esse batismo acontece, eu me arrependo daquela área da minha alma. E aí eu preparo o caminho para Jesus vir naquela área. Depois o Espírito vai trabalhar em outra. Eu preciso primeiro me arrepender, virar as costas naquela exata área para Jesus vir. E assim a santificação vai se cumprir. Então é um batismo que me acompanha também na santificação. Sempre tem que ter o arrependimento. É Ele que preparou o caminho de Jesus e é Ele que prepara o caminho para Deus ir me santificando. Por isso que Ele está dentro dessas doutrinas para a igreja. Precisa entender o batismo de João e falar, eu preciso toda hora de entrar nessas águas do arrependimento. Só que a diferença é que hoje eu não entro nas águas. É espiritual. Quando eu me arrependo, eu estou mergulhando no arrependimento. A mensagem do arrependimento é igualzinha para hoje. Abre Marcos 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías, o que eu falei. Eis aí envio, conforme está escrito na profecia, Isaías. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saía ter com ele toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelo de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Isso aqui é a descrição do batismo de João. Agora, olha que interessante. Em Atos 19, verso 3. Paulo já estava no ministério dele, a igreja já tinha sido fundada, já tinha muitas igrejas. E aí Paulo, lá em Éfeso, ele encontra um grupo de homens. Verso 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, olha, já eram discípulos, perguntou-lhes,
recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que pois fostes batizado? Responderam-lhe, o batismo de João. Batismo do arrependimento. Eles nem sabiam que existia o Espírito Santo. Aí Paulo disse, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falava em línguas quanto profetizava. Eram cerca de 12 homens. Esses homens estavam sabendo do batismo do arrependimento, mas precisava completar. Cada área da nossa alma precisa ser santificada, de ter a semelhança de Cristo ali. E todas elas, quando o Espírito me convence daquela área que está errada, eu passo por esse batismo. Espiritualmente falando, eu me arrependo. E aí Jesus pode vir e transformar tudo ali. Aquela coisa morre e a vida de Jesus ressurge naquela área. E é uma tragédia deixarmos áreas da nossa vida, áreas que a gente nem quer mudar porque gosta, fora. Esse trabalho do Espírito, o Espírito primeiro ele mostra que está errado, aquilo te incomoda, coisa que nunca tinha te incomodado, está te incomodando. E aí você fala, não vou dar conta, eu sou assim, nasci assim, meu pai era assim, meu avô era assim, não tem jeito, assim mesmo, minha família inteira, vai para lá, para cá e não muda. Ou então fala assim, não dou conta mesmo de mudar, Senhor, não quero nem mudar, porque eu gosto. Mas eu quero falar uma coisa para o Senhor, eu estou uma posição agora, eu estou entregando isto para o Senhor. Me transforma, eu não quero, eu vi que não é, mas eu ainda gosto. Faz isso que você vai ficar maravilhado, porque o Espírito vai começar a trabalhar de um jeito tão delicado. De repente, você vai ver o resultado daquele trabalho e é que você não quer mais aquilo, você não gosta mais daquilo. Aquilo não tem mais importância e no fim você toma até antipatia daquilo. É isso que o arrependimento faz. O Espírito de Jesus vai te trabalhando e aí quando você fala, não quero mais, eu viro as costas para isso, Jesus vem e transforma aquela área que você pensou que nunca seria transformada, que nunca você abriria a mão. Deixa o Espírito Santo entrar em cada cantinho da sua alma. Entrega tudo. Tudo. Não deixa ele fora de nada, porque é um desastre. É interessante que nas cartas, às 7 igrejas, vamos abrir ali em Apocalipse 2, tem gente que fala assim, eu não sei como é que eu começo, eu não sei, eu queria tanto. Vai pro teu quarto e fala isso para Deus. Deus, eu quero, mas não consigo, nem me move nada. Mas eu quero. Fica lá com Deus trancado. Isso tem que sair da minha vida. Eu quero andar com o Senhor. Começa a procurar Deus dentro de você. Ele habita em você, você é o templo. Lembra da fé em Deus? Não tem que ir lá no céu para trazer Jesus, nem no abismo para trazer Jesus. Nada, é aqui. Se posiciona, fica lá até o Espírito mover a tua vontade. Aí você vai falar, parece que eu comecei a querer um pouquinho. E aí vai. É que deu um pouquinho a água. Lembra do Ezequiel ali? Começou a só cobrir o dedão do pé. Depois foi cobrindo o pé, foi cobrindo. De repente ele estava na correnteza do Espírito. Aí, sabe o que acontece? Enquanto o pé está só ali, você pode mover para onde você quiser. Mas a hora que você entra naquela água, você vai para onde a água te levar. Não é mais você, é o Espírito. Apocalipse 2. Essas 7 cartas são uma das coisas mais preciosas que nós temos na Bíblia para a igreja. É a última palavra do Senhor Jesus para a sua igreja. E aqui, você lendo as 7 cartas, você vai ver todo tipo de problema que uma igreja ou um cristão podem ter. E todo tipo de solução. E todo tipo de correção. Está tudo aqui nas 7 cartas. E é incrível que
A correção para os erros das igrejas sempre tem uma palavra: arrependei-vos. Sempre a correção inclui o arrependimento. Verso 4, para a carta a Éfeso, fala assim: tenho, porém, contra ti. Ele vai mostrar o problema da igreja, ele vai dar a solução também. E a solução sempre é: arrependei-vos. Porque aí o resto vem. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. Pode ver cada carta. Menos a carta a Esmirna e a carta a Filadélfia, que Deus não aponta nada contra essas igrejas. Mas para as outras, arrepende-te. O verso 15, para a carta a Pérgamo. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Deus está desagradado disso, mas nós não vamos entrar nesse assunto. Só estou mostrando que era um erro da igreja. Portanto, o que era para fazer? Arrepende-te. Se não venho a ti sem demora, contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Mas arrepende-te, senão vai acontecer isso. Verso 21. Igreja de Tiatira. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. No capítulo 3, verso 2, a carta a Sardes, que é a mais dura, ele fala assim: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Isso aqui é para a igreja protestante, igreja evangélica. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Não para ti, contra ti. Verso 14, que é a carta a Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és quente nem frio, quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, tal, e dizes: eu sou rico, abastado. Estou pulando aqui. Verso 18. Aconselho-te que compre de mim ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo, disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Deus falou: eu vou ser duro, porque o teu pecado é muito horrível. E eu vou ser duro para ver se você tem conserto. Mas arrepende-te. Sem arrependimento não tem conserto, igreja. Não tem. O arrependimento é o que abre a porta para Deus vir e consertar. Para Jesus vir e restaurar. E dar a vida dele. Morre aquele lixo e surge a vida de Jesus. Há um grande problema que a gente precisa de se arrepender na igreja. Estou falando para vocês e para mim. E que é um problema básico da velha natureza. Quando o Espírito às vezes vem e mostra, como mostrou para essas igrejas, o que a gente faz? A gente entra com a autojustiça, a gente se justifica, a gente se desculpa, e esse não é o caminho. Do que eu estou falando? Do orgulho. Um pecado é esse pecado aqui, aquele pecado ali, aquele está na cara que é pecado. Mas o orgulho não está na cara, gente. O orgulho é terrível. Terrível. Lá no fundo, você se orgulha. Você se orgulha da sua linhagem. Você não fala. Mas quando você olha os outros de cima para baixo, porque não tem a mesma estirpe, você se orgulha até da sua ortodoxia, do jeito que você conhece a Bíblia. Você olha o outro que não conhece ou que é diferente do seu.
Isso é orgulho. Isso é orgulho. Temos que nos arrepender mesmo. A gente se defende, a gente se justifica mesmo. Ah, mas é assim mesmo, olha aí. Lógico que é assim, olha quem está falando. Olha falando. E lá no fundo você menospreza. Porque não tem o mesmo jeito de pensar seu, porque não tem a mesma cultura sua, porque não tem o mesmo não sei o que ela seu, não tem o mesmo extrato bancário que o seu, você menospreza. Abre em Tiago 4. A gente pega essa passagem de Tiago 4 que eu vou ler e começa a ler no versículo 7. Lê o versículo 7. Lê todo mundo junto. Fala a verdade se a gente não usa direto isso. Sujeitar-vos a Deus, portanto, mas resistir ao diabo. Você tem que resistir ao diabo. Resiste ao diabo, sujeita a Deus. Mas a gente esquece do verso 6. Tem que começar no 6. Vamos ler. Antes, a maior graça, Deus resiste aos soberbos, mas graça aos humildes. Sabe quando a gente é soberba? O diabo não precisa fazer nada? Nada. Porque a mesma palavra que Deus fala para eu resistir ao diabo, no verso 6, diz que Deus resiste ao soberbo. É só ele conservar o orgulho e soberbo na nossa vida, que ele não tem trabalho nenhum, porque Deus vai me resistir. E é isso que ele faz. Sempre ele fez isso. Lembra do caso de Balaão e Balaque? Lembra daquele caso? Não, Balaque, não se preocupa não, eu não consegui amaldiçoar esse povo, você me contratou, me pagou super bem, eu não consegui amaldiçoar, mas não tem problema nenhum. Porque o Deus deles é santo. Começa a mandar umas modelos lá para os israelitas. Deixa eles se prostituírem com vocês. Que o Deus deles vai dar cabo. Às vezes ele nem tem trabalho. Ele só empurra. Igreja, nós temos que ser mais espertos que o diabo. E sem santidade. E sem convivência com Deus. E sem andar com Deus. E sem amar as coisas de Deus, e sem achar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, nós estamos sujeitos a isso. O diabo só tem o trabalho de botar as coisas na sua frente. E aí você cai. Né? Cada casca de banana você escorrega. E ele não tem trabalho. Porque Deus resiste. Deus não suporta pecado, igreja. Nós temos tudo. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós temos a palavra, aqui no Brasil nós temos liberdade. Lembra bem disso, ele dá graça, mas Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Começa a examinar e não deixa nem o diabo te acusar e nem você se acusa. Mas fala, Senhor, nossa, olha, eu tenho feito isso, gente, é muito bom, mas é muito doído. Deus fala, olha aí, olha isso. Ai, Senhor, eu confesso, é bom, vai saindo. E o Espírito vai te fazendo outra pessoa. Aquilo sai. Você não precisa fazer exercício. Não, eu não vou ser soberbo, eu não vou ser soberbo. Eu não vou pensar. Não vou pensar. Nada. Sai, você realmente se torna humilde. Sem teatro. Provérbios 16, 18. Muito preciosa essa passagem. Olha aí, o que a soberba faz? Não é só Deus vai te resistir, mas ao ele te resistir acontece isso. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. No Salmo 19, Davi ora assim, livra-me da soberba e serei livre de grande transgressão. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, porque nós realmente estamos terminando o assunto, é a mentira. A mentira que nós cristãos estamos acostumados a praticar. Nós falamos e prometemos coisas que não vamos fazer, mas faz parte do jargão. Vou orar pelo irmão, vou orar pela irmã. Falo que isso, que aquilo, sai dali. Nem lembro mais o que eu falei.
Já fiz um monte de vezes isso. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Às vezes eu falo, olha, irmão, se o Espírito Santo me lembrar, eu vou orar. Mais sincero, né? Quando a coisa é muito séria, porque eu tô meio esquecida, mas o Espírito lembra. Às vezes eu tô orando, vem uma pessoa, parece que a pessoa cai assim. Não sei se acontece com vocês isso. Mas não é isso que eu tô falando. É você pensa no que você está prometendo. Fala, Senhor, tira isso de mim, me dá comprometimento com os meus irmãos. Tem dia que eu ponho o nome do meu criado mundo ali para lembrar, para orar. Porque são coisas que tem que orar, são graves. E a gente vou orar e não ora. Mentira. Tem um tanto tipo de mentira disfarçada, muita mentira. E a gente precisa tomar cuidado. Então o batismo de arrependimento hoje ele é espiritual. Ele aconteceu no momento da nossa justificação, mas continua na nossa santificação. Por exemplo, se o Espírito falar que você é mentiroso, o que você faz? Mergulha nas águas do arrependimento. É verdade, Senhor, me arrependo. Deixa o Espírito trabalhar. Não é uma coisa de falar de palavra vã, fria, vazia. Deixa o Espírito trabalhar. Você é orgulhoso, você é mentiroso. Mergulha porque o Senhor Jesus está ali à porta para vir. Quando alguém entrava naquelas águas, era um testemunho. Quem estava passando, olhando, falou assim, aquela pessoa fez coisa errada, está se arrependendo, está entrando na água. Era uma confissão pública. E se precisar de uma confissão pública, não deixa de fazer as armas da luz. Vocês já pensaram o que é armas? Ó, armas. Não é a luz de Deus. Armas da luz. Sabe o que é? Está contida naquela passagem de Tiago que fala: confessai-vos, portanto, uns aos outros para seres curados. Não é que você tem que confessar publicamente tudo. Você sabe, o Espírito Santo te mostra o que é para falar entre você e Deus, alguma confissão, e quando é público. Isso joga o maldito do orgulho lá no chão. É uma humilhação, às vezes, para publicamente confessar certas coisas que tem que ser confessado, ou então para um irmão, ou para um grupo, que o orgulho acaba, porque você não vai por orgulho. Como é que eu vou chegar lá? Como é que vão pensar? Que eu fiz isso, que eu fiz aquilo? Isso acaba mesmo com o orgulho. As armas da luz, elas são tremendas. E luz fala de revelação. O que é as armas da luz? É quando essa coisa, esse pecado, esse negócio que está lá oculto, você não fala para ninguém para não desmanchar a tua imagem tão maravilhosa, que o Deus e o diabo conhecem muito bem, você fala, não, agora vai tudo. E você tira das trevas, confessa, traz, enfrenta. Sabe o que acontece? O diabo não pode mais usar aquilo, porque ele não aguenta a luz. O diabo só anda nas trevas. E enquanto a gente conserva coisas no oculto, nas trevas, pecado escondido, ele transita livre e ele usa aquilo que é uma beleza. Mas a hora que vem para a luz, acabou. Por isso que a Bíblia usa a expressão armas da luz. Confessa. Traz para a luz porque ela é poderosa. Deixa o Espírito te revelar. Deixa o Espírito revelar onde Jesus ainda não é Senhor. Vai falando com Ele. É assim que anda com Deus. E quando Ele te revelar, arrepende. Arrepende. Vira as costas. Confessa aquilo. E tenha certeza que a vida de Jesus toma aquele lugar. Amanhã aparece outra área. Vai ali. Na semana que vem a gente vai estar falando do batismo no corpo de Cristo. É muito lindo. E é a base da nossa unidade. Pai, obrigada, Senhor. Aplica, Senhor, a tua palavra. A tua unção que ensina todas as coisas, que é a unção do Espírito Santo de Deus, venha sobre nós de uma forma sobrenatural e nos convença, Pai, de tudo que precisamos nos arrepender. Dá-nos entendimento pleno do que é andar contigo. Faz essa vontade dentro de nós, Senhor.
Só o Senhor pode. Eu proíbo em nome de Jesus que todo espírito de acusação, todo espírito de opressão, haja sobre esta palavra que foi falada esta noite, em nome de Jesus. Porque eu sei que ele vai tentar. E em nome de Jesus, eu declaro sobre nós, na fé em Jesus, por causa da obra consumada da cruz, isso é possível, que o espírito de liberdade em Cristo seja conosco nesses dias que estaremos trabalhando a nossa alma para libertação, para alegria, para tirar pesos, para entendermos, para abrirmos os olhos para o nosso maravilhoso Jesus. Pai, ensina-nos. Nós não conseguimos, Senhor. Faz isso em cada um de nós aqui. Abençoamos a Tua igreja, Senhor. Tantas igrejas representadas aqui. Nós abençoamos e pedimos o Teu socorro sobre a Tua igreja, sobre nós, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.